Eu realmente entendo que não é nada fácil e simples começar a terapia logo após a morte de alguém que a gente tanto amou, tanto ama. O que eu observo é que muitas pessoas vão buscar ou sentir a necessidade da terapia em sua vida durante esse processo do luto. Vai acontecer meses depois ou até mesmo anos após a partida dessa pessoa. Assim como aconteceu com o caso de Susan, que nós iremos hoje ver e aprofundar, que está no capítulo 1 do livro Uma Hora de Conexão, do nosso querido Yalom. Sabe que eu acho super importante a cada encontro nosso aqui no YouTube, eu ir me apresentando um pouco mais para vocês. Realmente para a gente criar uma proximidade, um vínculo. Até por isso eu também te convido, se você desejar e se sentir confortável, a compartilhar aqui nos comentários um pouco também sobre você. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos eles, inclusive me conta como que você chegou aqui neste vídeo, neste momento. Mas vamos lá. Eu sou a Ana Silva, eu sou psicóloga clínica e dentro da minha área de atuação, eu foquei nos transtornos de ansiedade. Eu acho importante trazer isso porque essa é uma parte que me encanta, a qual eu vivenciei desde o início da minha adolescência, por passar por muita ansiedade, pânico, e todos que vivenciam pânico sabem o quanto é doloroso e sofrido. Então, justamente por vivenciar pontualmente o pânico, conviver com a ansiedade mais elevada, quando eu finalizei a faculdade de psicologia, e eu não vou romantizar que foi imediatamente que eu finalizei, eu já sabia qual caminho eu iria seguir. Não foi bem assim, porque a gente passa por muitas dúvidas depois que a gente forma, medos, inseguranças, são tantas opções que a gente fica sem saber qual caminho seguir. Bom, pelo menos foi essa a minha experiência. Então, o que me ajudou muito na época, quando eu formei, foi o meu próprio processo terapêutico, porque ali eu consegui olhar mais para dentro de mim, olhar de uma forma mais gentil, compreender o que fazia sentido para a minha vida. E a partir disso, eu consegui ir passo a passo, desenvolvendo esse foco clínico em pacientes com transtornos de ansiedade. Mas eu falo que a clínica ela é um eterno construir. A gente está sempre aprendendo, evoluindo, modificando, aprimorando. E isso é um pedacinho que eu queria deixar aqui para vocês da minha trajetória. Como eu disse, acho que a cada vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês sobre mim. Mas vamos lá. Eu já estou aqui com o meu cafezinho. Quem me conhece sabe que eu tenho realmente uma dependência de café. Um vício, eu posso dizer assim. Então eu te convido também a estar com o seu cafezinho aí para que a gente possa mergulhar finalmente na história da Susan. Para quem é novo e não acompanhou o último vídeo, nós estamos aprofundando no livro Uma Hora de Conexão, do nosso querido Yalom. Hoje nós vamos entrar ainda no primeiro capítulo, na parte final dele, onde Yalom vai narrar para nós a história de Susan. Susan, ela era uma professora já dos seus 50 anos, e passando por um momento de um humor deprimido muito profundo. Quando ela inicia a terapia com o Yalom, já é um momento da vida dele que ele tinha tomado a seguinte decisão, de fazer sessões únicas de terapia, justamente porque ele já estava na casa dos 80 anos, ele já estava passando por lapsos de memória e para ele estava difícil manter uma terapia contínua com os pacientes, porque ele não conseguia se lembrar de muitas coisas que o paciente havia falado na sessão anterior.
Então, diante disso, diante de uma dificuldade, Yalom ele não desiste. Ele apenas diversifica a forma como ele vai atuar com a psicologia. Por isso, ele faz sessões únicas. E no final dessas sessões, ele irá indicar um terapeuta mais apropriado para aquele paciente que ele atendeu ali naquele momento. Bom, assim é o caso de Susan. Quando Susan ela inicia a sessão com Yalom, ela já começa a aprofundar na história dela e do que levou ela ali àquele momento. Susan, ela começa contando que um dia ela havia chegado à noite em casa, abriu a geladeira e toda aquela expectativa que ela tinha desmoronou. Em que sentido? Susan tinha feito uma receita de uma torta deliciosa. E quando ela olhou para aquele prato de torta, não tinha quase nada mais. Então ela ficou enfurecida, porque ela tinha feito aquela receita para o dia seguinte, um jantar que ela receberia os amigos dela. Só que não tinha mais torta, tinha sobrado só mais alguns pedaços. Ela fica extremamente chateada e com muita raiva, porque ela já supõe que quem comeu aquela torta foi o marido dela. Sabendo que era o marido, ela sobe as escadas enfurecida, vai até o quarto no qual Peter já estava deitado, pronto para dormir. Ela abre a porta com tudo e começa ali a destilar raiva. E nós sabemos que quando estamos nesse campo emocional da raiva, nada que é proveitoso sai da nossa boca. Nada, nada, nada. Então Susan chega ali, ela espumando de raiva, e ela diz aquele tanto de coisa, xinga ele, acusa ele de ter comido a torta, e inclusive pelas palavras de Susan, ela diz: você é um porco obeso e que vai se empanturrar de comida até a morte. Só que Peter, o marido dela, ao invés de acolher esse momento, tentar entender e perceber que ela tinha feito todo um esforço para fazer aquela torta, ela trabalhava tanto, trabalhava fora de casa, como professora, imagino que não é nada fácil uma rotina de uma professora. Então, ao invés dele reconhecer a frustração dela, ele coloca, eu falo que mais combustível aonde já está pegando fogo. E ele começa a falar que ele que sustenta a casa, ele que coloca dinheiro em casa, então ele como se isso fosse uma justificativa para ele fazer o que ele bem entendesse. Aí as coisas pioraram. Foram horas de discussão. Até que Peter empurra ela para fora, bate a porta e manda ela dormir no sofá. E ela vai porque ela tá com raiva, ela não quer ficar perto dele. No outro dia, Susan conta que ela sobe as escadas e começa a bater na porta, chamando o marido para ele começar o dia dele. Só que não há nenhum sinal. Ele não responde. Ela começa a ficar um pouco assustada. As duas filhas chegam, tentam entrar ali no quarto e elas se deparam com uma infeliz realidade. Peter havia falecido. Naquele momento de susto e de extrema tristeza, Susan ela pega o telefone, liga para a ambulância, para os médicos e faz, como se diz, tudo o que está ao alcance dela. Quando eles chegam ali na situação, ela conta para Yalom os detalhes do desenrolar do que aconteceu e inclusive algo que marcou ela, que os médicos dizem que ele já havia morrido havia horas e horas. E isso mexe muito com ela. Esse fato aconteceu tinha 2 anos. 2 anos que o marido dela tinha falecido. E somente naquele momento ela buscou a terapia.
Como eu disse lá no início do vídeo, não é fácil a gente iniciar o processo terapêutico, ainda mais por saber que vai tocar em vulnerabilidade, nas dores, logo após a perda de alguém tão amado. Nós estamos fragilizados, com medo, com raiva, porque é comum aparecer raiva, assustados, precisando reorganizar a vida, a rotina. Então, às vezes são tantas coisas que a gente não consegue se permitir esse cuidado também, sabe? Por isso é muito comum, meses ou anos depois, sentir a necessidade do processo terapêutico, e não logo após a perda da pessoa. E é isso que aconteceu com Susan, 2 anos depois, depois da morte do marido, que ela busca a terapia. E Alan, ele ouve toda a história dela, muito respeitosamente, ele acolhe, ele se envolve naquela história, sabe? E conversando ali com ela, ele direciona a seguinte pergunta: o quanto você, Susan, já se recuperou da morte do seu marido? E nesse momento, ela desaba, porque ela começa a pensar que ela não melhorou nada, que ela está só piorando, que ela está se afundando. Um sentimento, na verdade, uma sensação extremamente normal quando a gente passa por uma perda, ou por uma mudança muito drástica, ou por um desafio na nossa vida. Se aquilo ainda continua doendo em nós, a gente costuma ter a perspectiva de que a gente não está melhorando, que as coisas não estão mudando, que as coisas estão estagnadas. Por mais que as coisas possam ter mudado e caminhado em nossa vida, o nosso olhar ele está com um viés muito negativo. E Susan, ela traz isso para ela, acreditando que a vida dela só está piorando. Susan, ela não apenas sentia que a vida estava afundando, mas como ela via isso também. Porque ela relatou para Yalon que ela começou a comer compulsivamente como o marido dela comia. Ela engordou mais de 30 quilos. Ela tinha culpa, tinha vergonha e ela tinha raiva. Raiva do marido ter deixado ela daquele jeito. Raiva é extremamente comum durante o processo do luto e a gente fala tão pouco disso. Quantas pessoas sentem raiva justamente porque sente que foi uma injustiça aquela morte? Com o tempo, estudando um pouco mais na terapia focada na compaixão, eu observo que a raiva, ela é um sentimento que ela vai florescer em nós, sobretudo quando a gente sente que alguém passou do nosso limite ou que a gente foi injustiçado. Então, nesse caso, às vezes, do luto, é como se fosse uma injustiça. Uma injustiça perder alguém naquele momento da vida, com 2 filhas, uma vida inteira pela frente. E Susan vivia essa raiva. Raiva do marido. Justamente após a morte dele. Eu não posso deixar de comentar aqui que ela também relata que não só o peso dela aumentou, mas também ela começou a ter coceiras na pele. E eu acho interessante a gente ressaltar isso, porque hoje em dia já é muito estudada a relação da pele com as nossas emoções. Claro que isso não é um ultimato, isso não é um diagnóstico final. Tudo tem suas camadas, tudo precisa ser analisado cuidadosamente, paciente a paciente. Porém, já é relacionado à questão da pele, por exemplo, coceira, algumas alergias, até se falam alergias emocionais, com questão do estresse, da ansiedade, do excesso de preocupação. Eu acho importante ressaltar aqui que todas as vezes que nós estamos muito ansiosos, o nosso sistema nervoso que está acionado é o sistema nervoso simpático.
Então, o sistema nervoso simpático acionado, ele irá nos deixar em alerta, liberando substâncias no nosso corpo que podem ali, como se diz, acabar saindo na pele. Substâncias que eu falo, assim, essa coceira, essa sensação de ficar coçando, essas alergias, né? São substâncias inflamatórias que é nos dito. Então, a Susan, ela traz muito isso. Também vale ressaltar que é muito comum, a Susan não relata isso, mas é muito comum em questões de extremo estresse, depois de uma perda, quando você passa por uma situação assim, muito, mas muito desafiadoras, há pessoas que não só a pele começa a sair um pouco desse emocional, mas também o cabelo. Pode ter queda acentuada de cabelo, a questão da alopécia. A gente sabe que tem tipos de alopécia, mas é muito comum também, às vezes, estar conectado com a questão do estresse, da preocupação, de um período de uma ansiedade extremamente intensa. E, novamente, isso não quer dizer que todas as pessoas que vivenciam o estresse, o excesso de cortisol no corpo, irão ter uma alergia, irão ter uma coceira na pele, uma urticária, uma psoríase ou alguma queda capilar. Não significa isso, mas já é muito estudado essa relação, tá? Como podendo ser um dos fatores que podem intensificar, tá bem? Então, Susan, ela traz isso para Yalom e é interessante também colocar aqui que ela diz que logo as filhas dela irão para a faculdade e ela vai ficar sozinha, sozinha. E ela começa a dizer para ele os pensamentos que surgem na cabeça dela se ela ficar sozinha. Então ela começa a dizer que, olha, eu vou para um restaurante, eu vou ter que ir sozinha. E as pessoas vão começar a olhar para mim e me julgar, vão começar a pensar quem é aquela gorda que come sozinha, olha a vida dela. Ela começa a trazer esses pensamentos de possíveis julgamentos que podem acontecer quando as filhas forem para a faculdade. Vamos fazer um parênteses aqui? Vou até beber um pouquinho do café. Eu acho interessante porque esse pensamento dela me parece muito um pensamento ansioso de tentar prever o futuro, um pensamento muito de autocrítica, mas eu enxerguei aqui algo interessante. Eu enxerguei aqui aquele efeito holofote, que nada mais é do que quando algo está nos incomodando, algo que está em nós, nós acreditamos que tem um holofote diante daquilo e que está todo mundo percebendo isso. Para ser um pouquinho mais, como se diz, certeira nas palavras, o efeito holofote ou spotlight effect é um fenômeno psicológico muito interessante, especialmente quando falamos de ansiedade social, vergonha, autoestima e autocrítica. E a Susan aqui, ela está com vergonha, autoestima baixa e muita autocrítica. Então, é a tendência de superestimarmos o quanto as pessoas estão prestando atenção em nós, na nossa aparência, no que falamos, em um erro que cometemos ou em alguma característica que consideramos inadequada. Então, nós achamos que, vamos supor, se eu estou incomodada com o meu lenço e eu estou com vergonha dele, eu acho que está todo mundo prestando atenção, tem um holofote, a luz está focada nele, está todo mundo percebendo e todo mundo me julgando por isso. Mas nem sempre, às vezes quase nunca é assim, porque cada um está ali conduzindo sua vida, vivendo. Se a gente prestar atenção mesmo, não tem ninguém olhando pra gente, muito menos pro lenço.
Então, Susan, ela traz isso, a vergonha de ir para um restaurante e o efeito holofote. Todo mundo vai prestar atenção que eu estou com sobrepeso, que eu estou 30 quilos a mais, que eu estou sozinha. Mas isso é uma suposição. O efeito holofote, sem percebermos, ele aparece muito no nosso dia a dia, principalmente em pessoas com autocriticismo elevado também, vergonha elevada. Isso pode acabar nos impedindo de fazer coisas que a gente deseja, ir a lugares que queremos. É muito comum, inclusive, vou fazer um comentário aqui, algumas pessoas terem vergonha de ir para a academia porque estão com sobrepeso. Ou ir para a academia porque acham que não estão com o corpo adequado, a estética adequada para habitar aquele lugar. E que vai estar todo mundo com um holofote, com foco, olhando para ela, julgando, criticando. Então ela acaba não indo, deixando de fazer algo que gostaria, que seria até bom para a própria saúde, por conta do efeito holofote. Se a gente pensar, isso é muito camuflado, mas o quanto que isso não aparece na nossa vida, não é mesmo? Bom, agora eu queria poder fazer umas considerações aqui, e eu acho mais do que justo, estou aqui com um livro, na página 29, queria ler aqui uma consideração que Alan faz depois que Susan, ela aprofunda em todos esses detalhes da vida dela. Então, Alan, ele diz que o luto, ele sempre ameniza, mas isso leva tempo. Não adianta a gente ter pressa com o nosso processo de luto. A dor da saudade é algo que ainda permanece por meses, anos. E talvez a dor da saudade ela nunca vai passar, mas a gente vai aprender a conviver com ela. Ela não vai ser mais aquela dor que tortura, aquela saudade que tortura, mas vai ser uma saudade de boas lembranças. Então a gente aprende a conviver com essa dor. E Alan, ele diz que normalmente o luto ele tem um ciclo previsível. Ele é muito mais intenso no primeiro ano, quando a pessoa ela vivencia o primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro ano novo sem o parceiro. Mas que depois, com o passar do tempo, a dor diminui. E mais tarde, quando você atravessa esses dias especiais pela segunda vez, a dor nitidamente é menor. Mas isso não está acontecendo com você, dizia Alan para Susan. Algo está bloqueando você. E eu tenho um palpite referente à sua raiva. E Alan sugere que talvez a Susan não está passando, digerindo esse processo do luto, que é um processo que com o tempo ele tende a ir amenizando, justamente por conta da raiva. Ele nota muita raiva nela. E ele pede para focar nesse sentimento, não na dor da perda, não no que aconteceu no dia, mas ele pede para focar na raiva dela. Quanta sabedoria dele para ter esse olhar terapêutico de focar nesse sentimento. Então ele pede para Susan deixar a mente dela ir em direção a esse sentimento, para ela se permitir vivenciar. E ele pergunta se ela consegue trazer em palavras ali a primeira vez que ela se deparou com esse sentimento de raiva. E, incrivelmente, Susan se lembra que talvez a primeira vez que ela se deparou com o sentimento da raiva foi no seu nascimento, onde a raiva da mãe afetou ela. E ela conta que a mãe não desejava o nascimento dela. A mãe não queria que Susan tivesse nascido. Então ela sentia
desde criança, que durante a infância, adolescência, que a vida dela era um peso para a mãe. E ela sentia raiva disso. E ela também se lembrou da raiva com referência ao pai dela, que fazia piadas de mau gosto sobre o próprio nascimento da filha. Ou seja, figuras de apoio, ao invés de construir um vínculo saudável, geravam raiva na filha, porque não queriam que ela tivesse nascido, faziam piadas com isso. Eu imagino os comentários assim totalmente infelizes que ela não deve ter ouvido na infância. Então, Susan, ela traz essa raiva desde muito nova, uma raiva que ela não é, como se diz, verbalizada, sabe? A gente guarda isso. A raiva da mãe, do pai, por N situações, inclusive com o esposo agora. Por quê? Susan, ela era uma esposa extremamente dedicada. Ela fazia de tudo por todo mundo. Então, quando o esposo come aquele pedaço de torta, ela sente raiva porque ele não reconhece o esforço dela. E não apenas isso, ela sente raiva porque não só naquela hora, mas em muitos momentos ele nunca reconheceu o esforço dela e tudo que ela fazia por ele. Então ali tinha também uma grande raiva. Interessante que Yalom, agora ele faz uma consideração que vale a pena nós lermos aqui juntos. Ele diz: ouço muita raiva reverberando, Susan. Um marido que nunca reconheceu todo o trabalho que você fez. Que nunca reconheceu as suas necessidades, os seus desejos. Um pai cruel que a enxergava como um problema ou uma piada. E uma mãe insensível que nunca lhe ofereceu amor. Agora todos eles se foram, Susan. O pai, a mãe e o marido já haviam falecido. Todos se foram e uma boa parte da sua vida também. Quem numa situação como a sua, Souza, não ficaria também furioso? De estar, talvez, perto de pessoas que mais criticavam, eram insensíveis, não tinham empatia para com ela. Como não sentir raiva disso? Então, Yalom, ele acolhe esse sentimento. E eu acho que esse é um ponto muito essencial para a gente fazer uma pausa aqui e comentar. Não são todos os pais, não são todas as mães que são exemplo de vínculo. Talvez a maioria de nós cresceu em um lar de muita crítica, de muita punição, de muita cobrança, ou o inverso, de muito desleixo, descuido e meio que se vira sozinho aí que você dá conta. Então são dois lados opostos, né, que de alguma forma nos prejudicam muito emocionalmente hoje em dia. Porque aquela crítica ouvida com tanta frequência na infância, de alguma forma vira uma autocrítica na idade adulta. De alguma forma, aquela cobrança excessiva na infância que a gente ouvia, nada estava bom, você tem que sempre melhor, faz tudo certo, você não pode errar. Isso de alguma forma se torna, quando adultos, uma autocobrança assim feroz. Ou, em outro aspecto, pais que simplesmente são desconectados emocionalmente com os filhos na infância. Não tem essa preocupação, esse cuidado, esse tato de perceber o que o meu filho precisa emocionalmente. Eu digo, talvez da minha geração, os nossos pais eles tiveram muito tato para perceber o que falta materialmente, mas emocionalmente eles não foram ensinados a enxergar isso. Então nos faltou muito.
Então, pais às vezes muito distantes. Isso também acaba tornando de alguma forma, isso não é uma regra, tá? Não quer dizer que todas as pessoas são assim. Mas de alguma forma, em algumas nuances, se cresce um adulto que é o filho que nunca deu trabalho, aquele que nunca incomoda, aquele que nunca atrapalha, aquele que quer sempre agradar, porque aquele que aprendeu a resolver tudo sozinho, ou que acabou invertendo os papéis, ao invés de adotar o papel de filha, acabou sendo mãe, acabou sendo pai da própria mãe e do próprio pai. Porque tem mais responsabilidade que os próprios pais. Então, o que Susan vive aqui nessa história é, de alguma forma, um recorte do que a gente também vive. Não são todos os lares, e eu acho que são raros os lares em que a gente tem uma relação muito saudável, certo? Um vínculo muito saudável. Talvez a maioria de nós veio de geração aí, de uma geração de pais que emocionalmente foram muito distantes da gente, de alguma forma. Então, isso afeta e muito na idade adulta. Susan começa a ter esse olhar para ela. E Alan, já caminhando para o final, ele faz a seguinte pergunta para ela. Seguinte pergunta não. Ele faz uma afirmação. Ele pede para ela destacar e olhar tudo que ela conquistou na vida dela, apesar deles. Tudo que você conquistou, apesar do seu pai ser assim, apesar da sua mãe te tratar assim, apesar do seu marido ser desse jeito. Olha tudo o que você conquistou. E Alan faz um convite sincero para ela mudar a perspectiva do olhar dela. Não mais o olhar de foco no que eles me causaram, mas em tudo o que eu conquistei, apesar de ter vivido tudo isso com eles. É tomar as rédeas da própria vida. Claro, sendo gentil, porque Alan convida ela sinceramente a reconhecer a raiva, a aceitar a sua raiva. Fingir que uma emoção ela não está habitando em nós não resolve essa emoção. Então, Alan, ele traz o olhar dela, sim, você está com muita raiva, você está furiosa, mas vamos olhar, apesar disso, tudo o que você conquistou. E eu acho que essa fala do Alan, eu também, de alguma forma, trago ela aqui pra gente. Diante de tudo que já aconteceu com você, olha para tudo também que você já conquistou. Apesar do seu pai, apesar da sua mãe, apesar da sua história, apesar da sua família, apesar daquele chefe difícil, apesar do companheiro ou companheira de vida, olha tudo que você conquistou, apesar de toda a dificuldade. E hoje eu quero deixar essas palavras aqui, encerrando o primeiro capítulo, lembrando que todas essas histórias que Alan traz no livro Uma Hora de Conexão são histórias autorizadas pelos pacientes dele. Inclusive, ele muda nome, detalhes pessoais, profissão, cidade, para que a pessoa não seja reconhecida. Então, ele traz casos verídicos vivenciados durante a clínica dele, durante 1 hora de conexão ali com o paciente, e casos que a gente pode extrair muito conhecimento, muita reflexão para a nossa vida. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo
Porque quanto mais você curte, comenta, compartilha, mais o YouTube, ele entende que esse é um conteúdo relevante, um conteúdo importante para ser compartilhado com ainda mais pessoas. Então eu te faço esse convite se você se sentir confortável. Bom, hoje eu vou me despedir de vocês aqui e nos encontramos na próxima semana para entrar no capítulo 2, na história de Júlia, uma jovem que vai procurar a sessão de terapia com Yalom para também olhar para as vulnerabilidades dela. Eu deixo aqui um grande abraço e muito obrigado por estarem comigo aqui nesse momento.